E já estamos de volta ao Vivo em Cores, sejam todos bem-vindos. É bom demais ter você conosco, obrigado pela oportunidade que temos de entrar na sua casa, viu? Hoje é um assunto muito interessante, um assunto agradável, mas também que precisa de muita informação, muita orientação. Esse é o Vídeo de Saúde. Saúde da mulher, com a... Não vou nem apresentar, é a mãe da Sofia e da Rebeca. Pronto, é a mãe da Sofia. Quem está aqui hoje? A mãe da Sofia e da Rebeca, né? Depois de toda a cena que eu... Não deu certo, a mãe da Sofia. A doutora Renata Zacaria, médica, ginecologista, assistente do CAISM da Unicamp, mestrado e doutorado da Unicamp. Aliás, quero aproveitar e mandar um abraço. Tem um departamento todo da Unicamp, está acompanhando a gente agora, doutora? Tá. Manda um beijo, manda um abraço aí pro pessoal. Um beijo para todo mundo, principalmente minha comadre, a Egli, que na verdade ela é um grande marco assim, na minha vida, depois que eu a conheci. Então, assim, na área que eu faço, em tudo, profissionalmente e pessoalmente, ela está acompanhando. Está nos vendo, está esparramando no grupo do CAISM, no Zap, que eu estou aqui. Só. Então, como é que é? Doutora Egli. Doutora Egli, um beijo para a senhora, Deus abençoe. Parabéns. Vai ser parabéns. a próxima aqui, Egli. A gente vai entrar em contato com a senhora também, viu? Aliás, eu quero registrar aqui que a Unicamp, todos os departamentos sempre foram muito generosos aqui na questão da medicina, de liberar os profissionais aqui para orientar os nossos telespectadores. Parabéns, Unicamp, parabéns de coração por sua generosidade, viu? Ok, doutora, a pessoa lá já virou mocinha, já sabe os exames, tudo assim, vai casar, né? Aí precisa, assim, já de... É o ciclo da vida, doutora, é o ciclo da vida. Precisa-se... Quais são os exames fundamentais, assim, nessa já fase madura aí? Tá, por isso que eu falei que o ginecologista é bem o médico da mulher, né? Fica o clínico geral, é aquele médico que sabe tudo, e é tudo... A vida dela a gente sabe, né? Começa a ser aquela paciente bem ligada quase da família. Tem os exames de pré-concepção, então elas querem fazer, a princípio a gente pede umas sorologias, né, para ver como é que estão, aproveita, se der, para já fazer o Papa Nicolau, ultrassom de mama, ultrassom pélvico, transvaginal, na verdade para dar uma geral, ver como é que ela está, e alguns exames iniciais para poder engravidar, que essa é a maior, o porquê dela estar lá, né, a atitude dela de estar lá, ela quer saber se pode ser mãe, 90%. Então, na verdade, é um exame, é um check-up geral da saúde dela e das sorologias, que inclui hepatite B, hepatite C, HIV, sífilis. Então, a gente faz vários exames e alguns exames de imagem para dar essa saúde, esse atestado de saúde para ela. A gente foi às ruas, doutora, aqui o povo tem vez, o povo tem voz, o povo pergunta no Vídeo de Saúde. Vamos lá. Eu sou Elisete e eu gostaria que o senhor explicasse sobre o ovário policístico. E aí, doutora, o ovário policístico, o que é? Elisete, né? Elisete. Boa noite, Elisete. Eu posso explicar no lugar do Frei. Isso que eu queria o senhor explicar. Bom, hoje em dia, o diagnóstico do ovário policístico, você tem uma disfunção hormonal, onde você tem um desequilíbrio de hormônio e a mulher parte para ter mais hormônio, assim, os sintomas de hormônio masculino. Fica com pele oleosa, cabelo oleoso, queda de cabelo. É uma das principais causas de esterilidade da mulher, né? E a menstruação toda irregular. Muitas vezes ela não menstrua. Tá? Então, isso hoje, antigamente, a gente tinha dois tipos, né? O diagnóstico é ultrassom, que vence o ovário policístico, que é uma imagem típica, fácil de ver. E o tratamento era para quem quer engravidar, a indução de ovulação, para ajudar essa ovulação que não ocorre. E quem não quer engravidar, bloquearia a função desse ovário. Hoje em dia, a gente tem uma medicação nova, que ela age na resistência à insulina. Isso tudo está ligado com uma síndrome metabólica. Então, essas mulheres têm uma maior chance de, no futuro, serem hipertensas, diabéticas, obesas, né? Então, a gente tem uma medicação, que eu não vou falar o nome comercial, mas chama milnuzitol. Ele age exatamente na resistência insulínica, então ele melhora a qualidade dessa ovulação. Entendi. Então, hoje tem algumas coisas a mais que podem ser feitas para o ovário policístico. Uma das coisas também que muitas pessoas, assim, elas sentem e perguntam em dúvida sobre endometriose, doutora, assim, que é também um problema do ovário, né? Endometriose é mais, assim, é do útero. Na verdade, a camada pode ser de forma embriológica, tá? Os folhetos na germinação, na embriogênese disso, a camada que reveste o útero e está em localização não típica, que seria só dentro do útero, né, para menstruação. Então, ela pode estar por alterações genéticas embrionárias ou não, cirúrgicas, né? É uma das consequências de cesárea, de manipulações pélvicas. Ela pode implantar intestino, bexiga, ovário, que é o mais comum, que é o mais próximo de útero, por isso que a gente confunde até. E ela vai, cada vez que você menstrua, ela vai se alimentando e vai aumentando. Tá? Então, cada vez que você menstrua, o endométrio dentro do útero, ele é descamado, ele sai. Agora, se ela está em ovário, ela está um cistinho, ela está lá 2 células, menstrua, aquilo tem ação hormonal, aquelas células vão aumentando.
e não tem para onde escoar. Daí é quando dá aquele cisto maior, pode entupir, na verdade ela pode interromper o fluxo da trompa, nos casos de esterilidade, dá muita dor pélvica. Então é uma doença bem complicada. O tipo de roupa, doutora, assim, a pessoa está grávida, enfim, que tipo de roupa é aconselhável assim, a mulher usar? Grávida, né, hoje em dia, que eu falo, tem que usar o mais confortável possível. Evitar salto, né, porque na verdade a gente tem alguns hormônios que fazem relaxamento de articulações e vai também relaxar a articulação de tornozelo, então tem uma maior fragilidade para torcer esse pé, né, e roupa mais fresca, né, mais larga e mais fresca, não ficar evitando. Pode fazer exercício? Pode, é liberado fazer exercício. Hoje deve, né, a gente sabe que dentro das limitações, não pode assim, quem nunca fez, querer começar. Entendi. Então até pode começar, mas vai numa hidro, vai no pilates, alguma coisa assim. Agora, quem já fazia, tem evitar alguns tipos só de exercício, mas deve fazer. Hoje a orientação é fazer. Sabendo, doutor, assim, que quando a mulher está grávida, que é uma cena maravilhosa, uma imagem maravilhosa, é o dom da vida que está sendo ali germinado, enfim, mas sabendo que é um ser que está ali, doutora, e que está, de repente, assim, é o pulmão que reclama, é o rim que reclama, é o fígado que reclama, porque eles têm que dividir o espaço, né? E aí? A gente fala nisso numas modificações fisiológicas da gestação. Né? Eu quis falar esse nome bonito, mas não lembrei. Não, mas é o termo adequado. Que é onde você vai ter uma anemia, né, que é fisiológica, para você melhorar, diminuir a perda de células vermelhas, perder mais plasma. Consequentemente, você vai ter o volume sanguíneo aumenta, você vai ter uma taquicardia, né, as grávidas de 30 semanas em diante vão no banheiro e daqui ali já dá uma taquicardia. Vai ter uma hipotensão, né, que também é típica, que essa faz desmaiar, passar mal. Atenção, maridão, você está ouvindo tudo isso aí? Está ouvindo isso assim, papai? Está ouvindo isso aí, futuro papai? Olha o que a mulher passa, né? Passa e aí, de repente, você está lá no seu sofá, quer o seu jornalzinho, sua bebida, ainda reclama para ela buscar e presta atenção o que acontece no corpo da mulher nesse período aí, né? No início, da agente urinário, no início, a parte hormonal, ela vai no banheiro várias vezes, né? Então, a urina é assim. Depois é mecânico. Né? Porque o tamanho do útero, o útero acaba comprimindo a bexiga e aí também ele comprime o estômago para cima, a digestão é lenta, então tem refluxo. Então, assim, aquele ditado, gestação não é doença. Não é doença. Claro que não. Mas é um estado que requer atenção, porque você fica muito indisposto. E o sono, né? Sono, é por isso que eu fiz questão de fazer essa pergunta, porque justamente isso é um corpo inteiro que está sendo trabalhado. Então, não é coisa assim, a minha mulher depois que engravidou, virou chata, é isso, aquilo, sai de perto, vai para o barzinho. Cuidado, vocês não sabem o que está acontecendo ali, o processo humor, de transformação que a mulher está... Tem um humor assim, né? Tem umas que... Realmente, quem já era um pouquinho alterada, tem humor altera de jeito. Exato, porque fica, né? Realmente você cansa, né? E outra coisa, aquela náusea, mal-estar, a perna depois... que não é porque ela quer, isso é o processo... Para tudo, nós vamos ter recomendações que vão minimizar, né? Mas é difícil você realmente ficar como antes, não é? É difícil você achar uma gestante, uma pós-gestante que fala, eu adorei, eu tenho saudades da minha gravidez. Entendi. Você viu que eu emocionei muito com as minhas filhas, mas eu não tenho saudade da minha gestação. Tá ótimo, já passei, tá tudo bem. E vamos às ruas, o povo tem voz, o povo tem vez aqui no Vídeo Saúde. Olá, tudo bem? Meu nome é Ângela. Eu gostaria de fazer uma pergunta, doutora. É verdade que as mulheres têm mais tendência a ter infecção urinária do que os homens? Doutora Ângela, tem mais ou não tendência? Infecção urinária? Na verdade, a mulher tem um pouco mais tendência assim, né? Você vê que nós temos aquela cistite de lua de mel, né? A gente tem na gravidez, por causa que eu falei, a compressão da bexiga e o útero, ele torna um pouco uma destroversão uterina, comprime mais o ureter, então tem uma tendência maior de infecção de urina. E também tem por causa de hábitos, né? Porque a mulher escolhe onde vai e segura muito também, né? O homem acho que tem uma parte mais... deu vontade, ele vai em qualquer banheiro, né? Mesmo pela própria posição que ele pode ir, né? A mulher não. Então, acho que isso é tanto a parte fisiológica quanto a parte cultural. E a mulher realmente tem uma infecção de repetição, isso é muito comum na profissão. Em termos das articulações, do osso, né? Ou seja, é verdade ou é mito assim, que a mulher ela sofre mais assim, do processo de osteoporose do que o homem? Existe isso? Na verdade, é por causa da menopausa, né? A mulher tem uma vida um pouco mais sedentária, né? A gente fala exercício físico, reposição de cálcio, e nem sempre é feita adequadamente, né? Alguns métodos anticoncepcionais, tem alguns trabalhos mostrando também
que pode levar a uma osteoporose, né, a longo prazo. Alguns usos de medicações que a mulher faz uso também pode, a longo prazo, acarretar um pouco mais de osteoporose. Mas fora isso, é muito também os fatores de risco, né? São aquelas pacientes mais claras, né, de pele clara, olho azul. Então, é uma coisa que... Os fatores de risco para a população ter. Okay. Mas não é... O homem dificilmente tem osteoporose. Né? Quando você tem uma osteoporose no homem, na idade de 55, 60 anos, que é a idade que a mulher mais apresenta, você tem que acender um farol amarelo. O que mais, assim, que a mulher tem que ficar prestar mais atenção, que pode acometer? Eu falei isso do osso, mas, né? Eu acho que o que a mulher tem que conversar bem com o ginecologista dela é se ela está satisfeita, principalmente na menopausa, que é um prazo maior que ela vai ficar ali, né? Com queixas, e se vale a pena essa reposição, se não vale a pena, que é um tabu também hoje, né? Muita gente tem medo, acha que a reposição dá câncer, mas a mulher fica chata, ansiosa, não dorme bem, tem dor no corpo, ela não tem desejo. Então, assim, a qualidade de vida, a depressão, muito pode vir disso. Então, a qualidade de vida dela altera muito. E o que eu falo sempre é que antigamente, uma mulher de 50 anos, eu lembro da minha avó com 50 anos, era avó, né? Hoje em dia eu já tenho 45, não pareço nada com a minha avó de 50, né? Que era mais vestidinho, cabelinho curtinho. Sim. Então, assim, é muita qualidade de vida hoje em dia, mudou muito, né? Então, a mulher de 45, 50 anos está refazendo a vida dela. Então, não dá para aceitar essas modificações e achar que é uma menopausa, né? Mudou muito o cenário disso. Olha só. Uma das principais queixas, né, queixas que marido, né, de repente o filho, quando percebe aí a questão da mãe, o marido com a esposa, é essa pergunta que vem do Povo Pergunta. Vamos lá. Meu nome é Silene, queria saber quais são os tratamentos para TPM. E aí, fala aí, doutora, assim. Primeiro, assim, por que isso acontece, né? O que ocorre no biológico da mulher, enfim, para as pessoas entenderem isso. A TPM já virou até uma coisa mais clássica, né? Alterações hormonais que ocorrem no período pré-menstrual da mulher. Hoje até está se banalizando, desculpa, doutor, está banalizando qualquer coisa, está com TPM, não é? Tudo virou TPM, isso é verdade. Então, assim, são alterações que ocorrem fisiológicas, modificações hormonais, são menstrual da mulher. Por isso que hoje em dia, antigamente a gente tratava mais com hábitos, né? Evitar café, chocolate, Coca-Cola, os 4C que a gente falava para estar evitando, né? As cafeínas em geral. E suplementava com algumas medicações naturais, né? O ácido gama-linoleico, aí tinha vitamina E para mama que incha. Então a TPM é um conjunto de sintomas, né? E que pode alterar a mulher raciocínio, é verdade que humor, intestino, a frequência de intestino, a frequência de micção. Então, assim, é muito complexo. Né? A temperatura também se eleva? Temperatura, tudo. Então, assim, tudo pode ter uma modificação. Então, devido a muitos tratamentos não serem tão eficazes para isso, é que hoje virou bem moda você parar de menstruar. Teoricamente, você parando de menstruar, você não iria ter essas modificações. Você não iria ficar exposto. Então, mulheres têm uma TPM muito exacerbada, o tratamento a gente faz parar de menstruar e ela acabou. Okay. Porque ela é um gatinho vindo um leão, né? Mas muitas vezes eu falo que esse período da TPM é importante na vida para você resolver tudo que estava aqui, né? Eu falo, você pensa presta bem. Atenção. Presta DR atenção ao comigo. Vivo. Eu falo, olha, você quer mesmo resolver isso? Porque muitas vezes você vai o mês inteiro, chega naquela semaninha, você... Entendeu? Você zera, fica no 0 a 0, você já resolve todas as coisas mais ou menos. Então, precisa pensar aí o benefício disso tudo. Mas, assim, é importante, a gente colocou essa pergunta, porque é uma realidade, é fisiológica a coisa, né? Mas, assim, para o homem entender, para o marido entender que a mulher, todo mês, ela passa por esse processo. Eu não gosto muito disso, assim, de colocar isso de uma forma muito forte, apesar de existir, porque tem algumas que ligam isso, né? Para realmente, assim, exacerbar um pouco, segurar um casamento, né? Segurar não sei o quê. Então, acho que é meio devagar. Então, existe e tem tratamento, tá? Tem tratamento de forma natural, com suplementação, que muda a suplementação, dieta, tudo. E tem a parte de hormônio, né? Para a gente parar a menstruação. E tem a parte também de depressão, de antidepressivo. Então, tem alguns antidepressivos, sertralina, que são de escolhas nessa fase. A gente está só nessa época. Então, assim, existe, mas tem tratamento e não se justifica você fazer aquela confusão no seu lar, na sua família, devido a isso. É isso que eu quero deixar bem marcado. Acho que tem que entender e tem que procurar ajuda juntos.
Isso, né? do ponto de vista do marido, entender, do ponto de vista da mulher, ou seja, também saber que é uma boa notícia, tem tratamento para isso. E né? assim, tratamento para qualquer tipo de pessoa. Tem umas que não quer tomar remédio, não quer tomar hormônio, então dá para manejar isso de uma maneira bem tranquila. Ok. Tá? E quando o maridão está com TPM, pega aqueles rolo de fazer macarrão, resolve rapidinho. Né? Resolve rapidinho. Deixa ele comer sem jantar, sem almoçar uma semana, que resolve o humor dele também, viu? Chama a sogra. Exatamente. A sogra junto. Aí você já resolve tudo. Ou melhor ou pior, ele vai embora, você prefere, você viu o que faz. Ô, doutora, vamos chamar mais o diretor, temos mais um Povo Pergunta, isso, que vai dar motivo assim, para a gente nesse bloco e no bloco anterior, bloco que vem. Então vamos lá, mais um Povo Pergunta. Meu nome é Geucineia, eu tenho 48 anos e já estou entrando na menopausa, né? Então eu gostaria de saber qual é o tratamento que existe para as pessoas que estão passando por essa fase. Doutora, menopausa, o que é? Tem alguma idade limite, uma idade padrão, etc? Ou vai depender também Entendi. da história Então, da mulher? A idade, em geral, de 48 anos em diante até os 52 é a média, né? Mas nós temos também alguns casos de menopausa precoce, né? Que a família teve, a mãe, a tia teve, que seria a falência dos ovários, na verdade. Ele não funciona mais e a mulher começa o envelhecimento dela. Então, é um marco do envelhecimento. Você está na menopausa, tem exames de hormônio para dosar isso, então você começa o envelhecimento. Então, isso inclui a mulher como um todo, né? Antigamente, a gente falava só da parte de vamos repor o hormoninho que o ginecologista faz. Agora, hoje em dia, a gente sabe que é a osteoporose, a parte de envelhecimento cerebral e tem a parte de atitude, de conduta dela, a mulher muda como um todo. Então, realmente, a menopausa, acho que tem que ter um tratamento, tem que dar perder um tempo na consulta para realmente orientar em hábitos, exercícios. Acho que é uma grande hora de a gente prolongar um pouco mais a qualidade de vida. Entendi. Tá? Então, quer dizer que a partir do momento que acontece Isso. a menopausa... quanto antes, na verdade, assim, as prevenções da parte cardíaca, que daí você vai ficar mais sujeito a infartos, a doenças cardíacas, quanto antes você instalar o tratamento, mais você está protegendo. Entendi. Tá? Então, assim, teve um grande estudo, né, que ficou divulgado, que a mídia toda gostou e a população pegou aquilo como uma verdade absoluta, que reposição de hormônio dá câncer. Então, assim, tem a paciente certa, tem o porquê da indicação e aquilo foi um grande viés no recrutamento dos pacientes para ser feito aquele trabalho. Isso já foi admitido pela indústria farmacêutica que fez, mas o impacto foi muito grande, né? Notícia ruim é aquela coisa, né? Ela fica como verdade absoluta. A gente vai falar mais sobre menopausa daqui um pouquinho. Eu acho que essa pergunta aqui é para o doutor Amaury, sua esposa. Ele é gastro, né? Aqui, ó. A Maria Belisária de Alencar, de Itapajé, no Ceará, né? Obrigado, Ana Maria Belisária. Ela tem problemas de gastrite, foi preciso fazer endoscopia, que foi para a biópsia. Deu um vírus, quer saber o que pode ser? No mínimo é H. pylori, né? No mínimo... É meio comum achar hoje, né, H. pylori, né? Você faz o tratamento com antibiótico e repete. Viu, doutor Maria? Isso aqui a pergunta é para o senhor, viu? E trata, então é uma coisa mais... A Maria José Alves de Oliveira, de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Dona Maria José, um beijo para a senhora. Obrigado pela participação, viu? Acima de 65 anos, a mulher tem que passar pela ginecologista? Pois a última vez que passei, o meu médico disse que não era mais necessário. Pergunta a nossa amiga Maria José, doutora. Tem algumas idades, né, que depois você começa a perder a validade de alguns tipos de exame. Tipo, falar, Papa Nicolau, depois de tal idade, não precisa. E muitas vezes mais para frente até, não de 65 anos, mas as pessoas até, a recomendação, né, é da mamografia também. Mas eu acho assim, a paciente vem, quer se cuidar, eu faço em qualquer idade, viu? Eu não sigo muito regra, eu sigo, acho que ela está lá, a orientação está lá, vamos conversar, não é só isso também que ela foi fazer lá. Exato. Acho que dá para dar uma suplementação, dá para dar uma orientação, dá para dar um cálcio. Sim, se ela veio, ela vai ser atendida. Se ela procurou é porque aquela é a qualidade de vida, né, doutora? A gente, sim, fala-se que não precisa em algumas idades, porque diminui muito o risco. E também, muitas vezes, a gente está falando em custos, parte econômica, né, como um todo, para a população em geral. Né? Eu vou chamar um intervalo, na sequência eu vou perguntar, talvez esse lado não precisa, mas precisa outros. Exatamente. Né? Esses outros a gente vai saber depois do intervalo, viu? Vídeo de Saúde é seu, volta já só para você.